Continuando então com o tema, em Missionários da Luz, o Espírito Alexandre fala o seguinte: falaremos tão só das conquistas mais simples e imediatas que deve fazer o médium dentro de si mesmo. Antes de tudo, é necessário equilibrar o campo das emoções. Não é possível fornecer energias construtivas a alguém se fazemos sistemático desperdício das irradiações vitais. Um sistema nervoso esgotado, oprimido, é um canal que não responde pelas interrupções havidas. A mágoa excessiva, a paixão desvairada, a inquietude obsidente constituem barreiras que impedem a passagem das energias auxiliares. Então, como que a gente toma conhecimento disso? Seja qualquer trabalho da casa, no caso, o passe. Através do conhecimento, se a gente não ler aqui, a gente não sabe que isso acontece, que isso existe. Então, essa é o enfático que a gente sempre está dando nas nossas falas, que é o estudo. E uma coisa muito importante que a gente tem que observar também, o passista e a obsessão. Todos devemos, né? Eu tô lendo um pouco porque eu tô acompanhando a apostila. Todos devemos estar cientes de que a condição de passista não nos isenta da possibilidade de desequilíbrios e muito menos nos isenta das responsabilidades do passado. Ou seja, nessa existência estamos colhendo, né, a sementeira do passado. Então, quanta coisa nós estamos trazendo aqui. Então, o passista pode, por isso mesmo, eventualmente, ver-se assediado por espíritos cobradores do passado. Então, diante das primeiras evidências de uma situação dessas, é imperiosa, vejam bem, é imperiosa a interrupção dos trabalhos do passe. Ocasião, então, em que o passista passa à condição de paciente, devendo submeter-se regularmente ao tratamento fluido-magnético até que a situação tenha sido superada satisfatoriamente. Não vamos nos iludir, meus irmãos, porque é o seguinte: todos nós trazemos os nossos karmas, a colheita, né, do passado. Então a gente pode ter cobradores, sim. E eventualmente, mesmo que a gente não tenha, não sejam cobradores, pelo fato de nós estarmos trabalhando no bem, né? A gente está seguindo essa senda evolutiva de fazer o bem para o outro, de crescer, de melhorar, a gente é avisado pelos irmãos infelizes que não querem desestabilizar uma casa. Então ele vai onde? No corpo do trabalhador, ou seja, no corpo mediúnico, né? No grupo. Então, pode acontecer sim, com muita facilidade, porque a gente cai a nossa frequência muito facilmente. Então, podemos ser sujeitos, estar sendo submetidos a influências que não são boas. Então, a gente já viu aqui que é de grande responsabilidade nossa, né, do passista, esse trabalho. Então, sem condições físicas ou psíquicas satisfatórias, ele deve evitar o exercício do passe. Afinal, se incapacitado para o trabalho e insistir em executá-lo, poderá estar transferindo para o paciente aspectos do seu desequilíbrio. E aí a gente repete, é esse o propósito nosso? Se nós estamos num grupo, o nosso trabalho ali, a nossa intenção, a boa vontade é de fazer o bem para o outro, se eu não estou bem, o que eu vou oferecer para esse outro? Ah, o meu guia vai me limpar. Não vai, não. Não é bem dessa maneira. Porque tem coisas que a gente faz com a gente mesmo. A obsessão, um cobrador,
né? Um mal-estar por um sentimento de baixa vibração. Aí o guia, ele não tá ali para atender esses picuinhos, pititica que a gente arruma, não. Ele tá ali, o trabalho dele é muito mais profundo, é uma ajuda muito mais efetiva, né? Para ficar fazendo faxina na gente. A faxina quem tem que fazer sou eu mesma, em mim. Me limpar, né? Dos maus fluidos, dos maus sentimentos. E também vamos lembrar o seguinte: orgulho. A primeira coisa que acontece num passista que é não reconhecer, seja por orgulho, seja por vergonha. Imagina eu, passista há tempos nessa casa, todo mundo toma passe comigo, de repente eu falar que sou paciente e entrar na fila. Olha, acontece muito, não vamos nos enganar que isso acontece muito. Então, termos a humildade de aceitar o que acontece com a gente. Não somos melhores que ninguém, nós estamos no processo. Toda a humanidade está de crescer. Então, só se pode dar aquilo que se tem. Então, para doarmos fluidos saudáveis, os fluidos equilibrados, é indispensável que estejamos em condições de relativa saúde e equilíbrio. Então, não dá para fugir dessas pequenas regras. Não é a pessoa que fuma lá na porta e entra e vem dar passe. Gente, é nauseante a gente receber um passe de uma pessoa que fumou. Aquele é agressivo para o olfato. Sem contar que o vício, ele já está cheio de fluidos deletérios e miasmas no campo áurico dessa pessoa. Que dirá daquele que bebeu? Que dirá daquele que teve maior quebra em casa e faz de conta que não aconteceu nada, não conta para ninguém e vem. Onde está o nosso comprometimento, o nosso respeito, a nossa consciência de trabalho, né? Como contribuinte? O que eu estou contribuindo naquele grupo? O que eu estou oferecendo para aquela pessoa que está sentada à minha frente? Pedindo ajuda, pedindo um socorro, confiando e se entregando. Por isso que eles falam dos vícios morais, falam dos aromas, dos perfumes, a gente deve evitar. Fala das roupas, para não chamar atenção. Por que é importante a gente ter, às vezes, adotar uma camiseta? Não importa se está de saia, se está de calça comprida, né, a mulher e o homem, mas adota uma camiseta, nada de coisa muito coladinha para não chamar atenção. Uma outra coisa muito importante que a gente fala é essa questão de tocar o receptor. A gente não põe a mão em absolutamente ninguém, a não ser que a gente tenha uma intimidade muito grande com aquela pessoa, como um filho, uma filha, um marido ou a esposa. Salvo isso, não se toca ninguém para aplicar passe. Por quê? Eu não aplico no corpo físico dela, eu aplico no campo áurico dela. É no campo áurico. E o campo áurico, ele não é tangível, eu não pego. Então, eu não toco ninguém, nem criança, nem mulher, nem homem, ninguém. Trabalha-se, tem casas que eles pegam as mulheres para dar passe nas mulheres, homens para dar passe nos homens. Já fazem essa seleção. Mas eu acho que cada trabalhador tem que ter a sua consciência. Não importa se eu vou dar passe numa criança, num idoso, num homem, numa mulher, quem for. Que gênero que é. O respeito é o mesmo. Não se toca absolutamente ninguém. Para não gerar desconfortos. Já teve casos e casos e casos ao longo da história de pessoas que tocam o outro e deixam o outro constrangido e aí ele já não quer mais. Aí o trabalhador fica mal visto, mal falado, porque a conversa, né, cresce e cria asas. Então, não se toca. Então, é muito importante reforçar as higienes, né? Assim,
São pequenos lembretes. Vocês veem que não tem nada muito mirabolante, né? Não tem rituais. É só uma coisa ligada a mim, ao meu comportamento, à minha moral, à minha ética, os meus hábitos, que devem ir sendo corrigidos gradualmente à medida que eu vou tomando conhecimento dessa necessidade. Então, uma outra coisa muito importante, por que às vezes, numa casa espírita, na hora do passe, por exemplo, pede para não se cruzar as mãos e as pernas? Isso é um ritual? Não é ritual. Isso procede. Por quê? Somos feixes energéticos. Energia yang, energia yin, ou seja, energia masculina e feminina. A energia que sobe da terra, passa pelos pés, sobe pelos nossos chakras, a energia que desce, faz os cruzamentos, vai cruzando, se encontrando em todos os nossos chakras, né, dentro de um canal que fica no nosso duplo. Tudo isso é no duplo etérico, lá no nosso campo áurico. Então, quando eu cruzo, eu estou fechando a frequência, a fluidez da energia. Isso não é ritual, não é superstição, não é nada. Simplesmente eu sento, planto a sola dos meus pés no chão, coloco as minhas mãos sobre as pernas e fecho os olhos e vou fazer a minha conexão também. Não é só o passista, o paciente também tem que fazer a parte dele. Porque depois ele não recebe adequadamente, os fluidos que estão sendo dirigidos a eles caem pelo chão. E aí? É um passista que não é bom. Ah, eu não gosto de tomar passe com fulano porque eu não sinto bem, eu não sinto nada, aliás, do jeito que eu tô, eu fico. Então, precisamos ter também orientar quem vai receber para se concentrar, para fechar os olhos, fechar a boca, principalmente, porque o povo, né, graças a Deus, que é muito bom falar, mas a gente tem que ter limites e locais, ver onde nós estamos e o que podemos falar e fazer naquele momento. Então, fala o seguinte, ao não cruzar as mãos e os pés, quando do recebimento do passe, ainda são poucos os médiuns que possuem uma noção satisfatória das leis ocultas que disciplinam os polos positivos e negativos das correntes eletrobiológicas que circulam através dos seres vivos. Somos pura energia, gente. Põe o dedo na tomada. Eu sempre digo isso, põe o seu dedinho lá na tomada. Se a gente fosse uma coisa morta, sem a fluidez energética, a gente não tomaria choque, não é? E a gente recebe N energias telúricas, eletromagnética, cósmica, energias do sol, do ar, da natureza, de todo jeito a gente está. Isso que nos mantém vivos. Sem isso, sem esse processo todo, que ele é altamente complexo, mas muito fácil de ser compreendido, se quisermos. Então, são atitudes pequenas que a gente vai imprimir no final uma ótima qualidade e resultado do nosso trabalho. Então, os mais ignorantes confundem a técnica dos passes com as vassouradas que praticam de cima para baixo, de baixo para cima, sobre enfermos, quando então misturam os fluidos perniciosos com os eflúvios benéficos. O que ele quer dizer aqui? Quando eu faço a varredura, eu estou limpando o campo áurico, porque eu estou limpando, plasmando a faxina, a intenção, a concentração com a ajuda do mentor, do guia e a pessoa concentrada. Eu faço de cima para baixo, fazendo uma limpeza no campo áurico da pessoa. Terminei de fazer, eu procedo à energização, né? A concentração dos fluidos ali naquela pessoa. Então, tem gente que
movimenta as mãos com violência, com muita rapidez, não precisa, porque o passe não pode ser num piscar de olhos. Puf, a pessoa sente e já sai correndo. Demanda um tempo. Limpar. É uma faxina. Então, temos que ter esses cuidados, porque quando esse circuito energético, esse circuito magnético é fechado, termina a polarização, isto é, reflui a energia e cessa o seu contato direto entre o paciente e o passista, assim como baixa o tom do magnetismo que está sendo direcionado. Então, simplesmente sente. Isso cabe a quem? Essa orientação? Ao atendimento fraterno, ou até as pessoas mesmas que vão ali proceder ao passe, orientar aqueles que estão ali para receber. Então, muito importante também essa informação, porque eu já vi, né, dirigentes acharem que cruzar as mãos ou os pés, ou achar que não pode isso, é superstição. Não é. Basta estudar, basta buscar a informação que vai observar que não é. Então, eu sou da pessoa tipo assim, que antes de afirmar que não é ou que é, nós temos que buscar a conhecer do assunto. Porque senão fica um ignorante batendo no peito, afirmando coisas que ele está assim, alhures, aquém de compreender a verdade. Então, a literatura espírita, ela é vastíssima e está ao dispor de todo aquele que tem interesse em aprender, em conhecer. Então, o convite é esse, buscar. Porque nós temos o conhecimento dentro de nós. Muitos conhecimentos estão dentro de nós, mas eles devem ser despertados, porque nem todos são necessários nessa existência. Só vamos despertar certas coisas de acordo com a necessidade evolutiva aqui. Uma vez que eu me candidato, né, ao trabalhador, eu levantei a mão e falei que queria ser o trabalhador. Estou na casa, estou na instituição, né? Sou naquele grupo de trabalho. O mínimo que eu posso fazer é conhecer o que eu vou fazer. Como fazer? Qual o resultado que eu quero ter daquilo? A princípio é algo um pouco técnico, mais ou menos. Mas na hora da prática, entra a devoção, a oração, a meditação, a conexão, o religar com o guia, com o mentor, com Jesus. A diferença está aí, porque aí a manobra com as mãos, ela não se torna uma coisa rasa, vazia. Ela vem recheada de acolhimento, de amorosidade, de empatia com a dor do outro. Então, aliado ao movimento, né, que eu faço de faxina, de limpeza e de concentração e doação, está aquela parte importantíssima que é o meu interno, dedicado e envolvido ali naquele momento. Aguardem que a gente traz o restante daqui a pouco.